Hoje nós vamos falar mais sobre o jogo. O jogo existe desde a pré-história, desde o começo de organização de sociedade, né? Já se apresentavam formas de entretenimento e construção de manifestações culturais. Estes jogos tinham teor religioso, recreativo e utilitário. Então, representavam muitas vezes o cotidiano ou era algum jogo para algum deus daquela tribo, né? daquele local. Então, o jogo existe desde a pré-história, não é uma coisa inventada há poucos anos. Os jogos são classificados em 3 categorias: jogos populares, jogos de salão e os jogos esportivos. Agora eu vou falar um pouquinho de cada um deles. Os jogos populares são aqueles jogos que não precisa de muito material para ser feito. Geralmente é passado de geração em geração. Em cada canto, às vezes do país, ou do estado, ou de região, ele recebe um nome. Por exemplo, aqui, gente, em Minas, no interior, a amarelinha, né? É aquele ato de brincar, né? Desenha no chão e tem esse nome. Em outra região do estado, por exemplo, ou em outro país, a amarelinha vai ter outro nome. E ela pode ter uma outra variação de regra. Então, os jogos populares são flexíveis, né? De acordo com a região, de acordo com o seu ambiente, com o seu espaço. É importante a vivência dos jogos populares porque ele traz, né, uma relevância cultural, né? Porque sobrevive, né, de geração em geração. E também ele faz com que os participantes realizem situações, problemas, né? Eles pegam uma situação, criam as regras e dali vão brincar. E aí, se surge algum problema, aquele grupo tem que se juntar, resolver aquele problema, às vezes modificar as regras para poder continuar o jogo. E isso é muito benéfico para a construção social daqueles indivíduos. Os jogos de salão, geralmente ele tem tabuleiros, já tem peças fixas, né? Alguns têm cartas também. Então ele já vem com as regras já determinadas, né? Com um número de jogadores geralmente determinados para que seja jogado. E os jogos de salão são muito conhecidos por ativar o raciocínio lógico, a concentração, se criar estratégias para poder vencer o jogo. Jogos de salão, alguns exemplos: dama, xadrez, quebra-cabeças, baralho, war, dominó, trilha. Nada impede de que você crie seu próprio jogo, né? Nesse período de quarentena é muito interessante que você pode criar jogos, né? De salão, jogos de tabuleiro, a partir de papelão, tampinhas de garrafa e outros elementos, e fazer seu próprio jogo, suas próprias regras para você poder jogar com a sua família. O xadrez é um dos jogos de tabuleiro mais usados na escola, por ele necessitar de muita concentração e raciocínio e muita estratégia, porque qualquer movimento errado você coloca o seu rei em risco. Existem registros de jogos semelhantes ao xadrez na Grécia Antiga e na Índia. Mas, assim, a sua fundação mesmo, sua criação, ainda é um mistério até hoje.
E é um jogo muito interessante. Quem não conhece, vale a pena conhecer e observar as regras. Os jogos esportivos já são jogos baseados em esportes. Eles podem ter suas regras modificadas de acordo com o espaço e o material, mas nele contém fundamentos de esporte. E são usados também materiais dos esportes. Então, a gente pega o material esportivo, pega a referência do esporte e cria-se um jogo esportivo. Somente a partir do século XIX é que o jogo se tornou um produto da grande população, com o surgimento da classe média, que essa classe tinha mais tempo para o lazer. Então, se valorizava muito este momento de lazer para os jogos. Os jogos de tabuleiro perderam muito espaço na década de 80 por questão do aparecimento dos jogos eletrônicos. E se vocês forem notar, o crescimento dos jogos eletrônicos vem sendo a cada dia maior. E o que são os jogos eletrônicos? São os jogos de videogame, jogos de tablet, de celulares. Então, assim, tá cada vez ganhando mais espaço. E os outros jogos, né, os jogos populares, os esportivos e os de salão, estão perdendo o espaço deles. Atualmente, com o crescimento do sedentarismo, há uma maior valorização dos jogos esportivos, né? Em que há um movimento, há atividade física. Apesar dessa época de quarentena, né? Que a gente tem que ficar em casa, é importante lembrar que a prática de atividade física é muito legal para a nossa saúde. E uma forma disso, de diversão e prática de atividade física, é o jogo esportivo. É você associar um esporte que você gosta, que você se identifica, a um jogo que pode ser jogado em qualquer lugar.